Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade, o canal do Oi, gente, Eli Correia. Eu quero que você mande a sua carta. Eu peço para você enviar a sua história. Eu quero narrar também a sua história aqui no canal YouTube. Carta Saudade, elicorreia@gmail.com. Não esqueça que nós temos toda semana, toda segunda-feira às 19 horas, o nosso podcast do Eli Correia, sempre com convidados especiais. E por favor, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Estou contando com você para chegarmos a 1 milhão de inscritos. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, Flores do Além. Minha filha Luísa havia acabado de se formar veterinária. E tão logo se formou, já conseguiu um emprego em uma grande clínica em Taubaté. Ela estava em um período muito feliz da sua vida, realizada profissionalmente, realizada no amor, pois namorava com Anderson há 4 anos, um rapaz que ela conheceu na faculdade, e ficariam noivos no final daquele ano de 98. Eu, como mãe, tinha muito orgulho. Luísa fez valer a pena todo o meu esforço e sacrifício na sua educação e nos seus estudos. Sou viúva, Luísa é minha filha única e em casa sempre foi assim. Sempre cuidamos muito uma de outra, uma da outra. Extremamente carinhosa, Luísa sempre foi muito querida por todos de nossa família, por todos os amigos e amigas. Mas em maio daquele ano de 98, quando voltava do trabalho para casa, Luísa teve uma dor de cabeça muito forte. Ela chegou inclusive a descer do ônibus que estava para ir a uma farmácia comprar um analgésico. Porém, assim que entrou na farmácia, antes mesmo de pedir um remédio para dor de cabeça, a dor de cabeça da minha filha foi aumentando, a ponto dela gritar desesperada: "Me ajudem! Me ajudem!" E em seguida desmaiou. Imediatamente o farmacêutico, com a ajuda de mais um funcionário, a levou para a sala de aplicações daquela farmácia, mediu sua pressão, seus batimentos cardíacos e na mesma hora ligou para o resgate, pois percebeu que a minha filha não estava bem. Ela foi levada ao pronto-socorro do Hospital Mandaki. Chegou ainda desacordada e somente depois de ser medicada, Luísa foi voltando aos sentidos e pediu então que ligassem para a mãe, que ligassem para mim. Quando eu recebi a ligação, eu fiquei desesperada, totalmente desesperada. Fui imediatamente para o hospital. Mas quando cheguei, o estado da minha filha já era melhor, graças a Deus. Ela ficou internada em observação, passou a noite sendo medicada e no dia seguinte recebeu alta. Porém, o médico pediu uma série de exames, pois suspeitava que pudesse ser algo sério, muito sério. Luísa, já em casa, disse que não faria nenhum exame, que não era necessário e que aquele mal-estar só poderia ter sido por causa do forte calor que fazia dentro daquele ônibus lotado. Só pode ter sido isso, mãe. Foi um mal-estar que eu senti devido ao calor, aquele ônibus lotado. Mas eu, como mãe, não sosseguei enquanto não a levei para fazer todos aqueles exames. Luísa fez uma bateria completa de exames. Assim que os resultados foram ficando prontos, uma triste constatação: não foi um mal-estar naquele ônibus, não. Ônibus lotado, calor, não. Minha filha estava com um tumor em estado avançado no cérebro. E a partir daí, começou a luta de Luísa pela vida. Mesmo sabendo da doença grave que tinha, Luísa não quis mudar a sua rotina. Continuou trabalhando, sempre sorridente, com muita esperança de ser curada. Mas quando começaram as sessões de quimioterapia, de radioterapia, minha filha começou a se abater. Ela começou a sentir os efeitos das sessões e muitas vezes não tinha disposição nem para se levantar da cama. E junto com isso,
começou a ter crises de dor de cabeça, uma mais forte que a outra, cada dor de cabeça mais forte que a outra. E foi em uma dessas crises que a minha filha precisou ser internada às pressas. Ela ficou 4 dias internada em estado grave, e o médico disse que a única chance que ela tinha era uma cirurgia de emergência. Mas para essa cirurgia poder acontecer, precisariam esperar que o seu estado melhorasse um pouco, pois daquele jeito em que ela estava, não suportaria a cirurgia. E eu rezava, e eu chorava. Minha filha única, eu a criei com tanto amor, sacrifício, ela estudou, ela se formou. Eu implorava a Deus que a minha filha melhorasse. Eu pedia que me levasse, se fosse o caso, no lugar dela. Senhor, me leva no lugar da minha filha, Senhor. Senhor, eu já vivi o que chega. Não me leva minha filha, leva eu no lugar dela, Senhor. Mas que não permitisse que a minha filha morresse. Não a deixei sozinha no hospital um dia sequer. Todos os dias, o seu namorado, muitas pessoas da família, muitos amigos e amigas vinham visitá-la. Ela não falava muitas coisas, mas demonstrava em seu olhar toda a gratidão pela força que aquelas pessoas que tanto ela gostava vinham dando a ela, aquela força, aquela união por ela. Era dia 7 de abril. Nesse dia, Luísa havia acordado bem melhor do que os outros dias. Estava até um pouco falante, com dificuldades, mas ela estava um pouco falante. E comentou que com aquela melhora dela, que acharia que os médicos já pudessem operá-la. O horário de visita estava se encerrando, eu me lembro como se fosse hoje. O horário de visita estava se encerrando, e no quarto onde Luísa estava internada, além de mim, estavam Anderson, seu namorado, minha cunhada, irmã do meu falecido marido, também estava lá. Naquela tarde, em especial, Luísa estava com uma aparência boa. Parecia realmente estar se recuperando, porém, ainda estava abatida devido a tantos remédios que estavam sendo aplicados. Minha cunhada deu um beijo em Luísa, se despediu de mim e de Anderson, o namorado, e não sei por que ela foi embora chorando. Tudo bem, a gente se emociona, tal, mas ela, sabe quando a pessoa vai chorando, mas chorando assim muito mesmo? Anderson resolveu ficar um pouco mais, puxou uma cadeira e se sentou ao lado de Luísa e ficou acariciando os seus cabelos. Em seguida, uma pessoa bate na porta do quarto. Luísa está quase adormecendo. Então eu abri a porta com cuidado para não fazer barulho. E ali uma senhora com um buquê de flores nas mãos. Ela me diz com a voz bem baixinha que o seu nome é Heloísa e que era mãe da Elaine, uma colega que estudou com a minha filha. A convidei para entrar, mas ela não quis. Disse apenas que eu entregasse aquelas flores à minha filha. Agradeci a gentileza daquela senhora, ela se despediu e foi embora. Luísa, nessas alturas, já havia adormecido. Então eu coloquei aquelas flores ao lado de sua cama e Anderson disse: puxa, que flores lindas. A Luísa, quando acordar, vai adorar. Quem as trouxe? Então eu respondi para o meu, vamos dizer assim, genro, né? Uma senhora muito simpática. Eu até a convidei para entrar, mas ela não quis. Ela disse que se chama Heloísa, mãe de Elaine, que estudou com vocês na faculdade. Nessa hora, Anderson se assustou, levantou da cadeira e, de pé, com os olhos arregalados, apavorados, disse: como é que é? A senhora falou Heloísa, mãe da Elaine? Ela que veio aí até a porta e entregou essas flores? Isso só pode ser uma brincadeira. Brincadeira de mau gosto, puxa vida, numa hora como essa alguém brincar.
E Anderson então sai em disparada do quarto, e eu, sem entender nada, vou atrás dele, correndo atrás dele. Próximo ao quarto da minha filha havia o posto de enfermagem. Ali sempre ficavam 2 enfermeiras de plantão. Então Anderson pergunta a essas enfermeiras sobre a mulher que tinha acabado de deixar as flores ali no quarto, e perguntou se ela havia descido de escada ou elevador. E as 2 enfermeiras, uma olhou para a outra e, sem saber o que Anderson estava falando, sem entenderem nada, uma delas disse: aqui não passou ninguém com flores, até mesmo porque não é permitido. Além do mais, ninguém passou por aqui para visitar a Luísa. A última pessoa que passou por aqui está indo embora, que é a tia de Luísa. Então Anderson, nervoso, estava até transpirando, com a voz trêmula, e de volta para o quarto eu vou perguntando a ele: por que esse nervoso, Anderson? O que aconteceu? Ele disse: dentro do quarto eu vou explicar para a senhora. Quando nós entramos no quarto, eu queria saber a explicação. Por que ele está agitado? Afinal, poxa, foi uma atitude bonita dessa mãe, dessa colega, né, da Luísa, colega dele também, porque os 2 estudavam faculdade juntos. Então, da mãe ter trazido aquele buquê de flores, por que esse nervoso? Acontece que tanto Dona Heloísa como a filha dela, a Elaine, morreram em um acidente de carro. Por isso que eu estou nervoso. Como pode ter vindo a mãe da Elaine entregar aqui um buquê de flores, se ela, Heloísa, e a própria filha Elaine morreram em um acidente de carro? Elas estão mortas. E a senhora viu as enfermeiras falarem que não entrou ninguém aqui com flores. Nem entrou, nem saiu. Nessa hora eu fiquei toda arrepiada. Poxa, meu genro não está brincando, quer dizer, meu futuro genro, ele não está brincando. Ele está nervoso, ele está até transpirando. Como é que podia uma pessoa morta ter vindo ali? Estava ali o buquê de flores, o buquê de rosas, estava ali. E nem a enfermeira lá na recepção viu alguém entrar trazendo flores, até porque flores é proibido, pelo menos ali naquele caso. Acontece que tanto Heloísa e a filha dela, Elaine, estavam mortas. Assim que entramos no quarto, aquelas flores tão lindas que foram colocadas ao lado da cama de Luísa, minha filha, inexplicavelmente aquelas flores tão vivas estavam murchas. Estavam murchas. O que queria dizer isso? Primeiro, flores entregues por uma pessoa que já morreu. Segundo, flores tão bonitas, tão viçosas, tão lindas, e de repente, numa saída sua para cá, para lá, elas estão murchas, praticamente mortas. E é quando então nós percebemos que, assim como as flores murcharam de uma hora para outra, minha filha também não respirava. Minha filha não estava mais respirando. Assim como aquelas flores morreram, a minha filha também estava morta. O desespero tomou conta da gente. Chamamos as enfermeiras. Logo vieram os médicos. Tentaram de tudo, mas nada adiantou. Luísa havia partido para sempre. No velório de minha filha, mal cabiam as pessoas que foram prestar a sua última homenagem. Luísa era muito querida por todos. E depois do seu enterro, tanto eu como Anderson ainda tentamos saber com o hospital quem era aquela mulher que havia subido com as flores, pois na entrada para a visita é necessário apresentar documento, assinar um livro. E nos registros do hospital, naquela tarde, não havia passado ninguém a não ser minha cunhada e o Anderson. Ficou para sempre o mistério de Dona Heloísa, mãe de Elaine, colega de faculdade da minha filha e de Anderson. O mistério das flores. Sim, flores que, enquanto fomos saber na recepção quem era aquela mulher, e elas não tinham visto ninguém, nada. Quando voltamos, as flores murchas e minha filha sem respirar, morta. Esse mistério
ficará para sempre. Por que Dona Heloísa, mãe de Elaine, teria vindo trazer um buquê de flores, um lindo buquê de flores? Seria para nos avisar? Seria um anúncio de que minha filha estava partindo? Não sei. A verdade é que ninguém sabe. Se não tivéssemos ali aquele buquê de flores, ninguém acreditaria. Porque a verdade é que o buquê estava ali. Quando foi entregue, lindo, maravilhoso. Quando então fomos saber quem era aquela mulher que havia entregue o buquê, voltamos. O buquê já estava morto. As flores já estavam murchas e mortas. Assim também como minha filha Luísa. O mistério das flores. O mistério de Dona Heloísa, morta há mais de um ano, junto com a filha Elaine. Essa é uma história que a vida e a morte escreveram. Que saudade de você! Mistério. As Flores do Além. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.